Uma regra que foi criada, quem já ouviu falar do pintor Da Vinci? Né? Todos nós praticamente ouvimos falar dele. Quem criou essa regra foi na época da pintura, foi justamente o Da Vinci, chamada regra de 3. Quem que já ouviu falar da regra de 3? Posicionamento da fotografia. Muitas fotos hoje em dia, e muitos fotógrafos que não buscaram aprender e ter conhecimento, que é o contrário do que vocês estão fazendo, eles costumam tirar a fotografia de forma comum e daquela forma antiga, mais tradicional. Ou seja, se eu for tirar a fotografia... Gustavo. Tirar a fotografia do Gustavo, eu vou botar o Gustavo bem... Vamos dizer que ele estivesse em pé. Vamos dizer que seja outra pessoa, Gustavo, porque o desenho não vai ficar igual ao Gustavo agora. Tá? Ela estivesse em pé aqui, e eu coloco ela extremamente no meio da fotografia. Nós chamamos isso aqui de simetria, porque ela está exatamente no meio. Essa simetria, inclusive, tem na página 4, se eu não me engano. Não. Página... Mais pra frente. Mais ainda. A simetria, ela tá lá na página 6. Vocês vêem que tem até um risco no meio. Tá certo? Na página 6. Mas vamos voltar lá para aquela página inicial que a gente estava. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você falou assim, regra dos terços ou 3? É regra dos terços, mas muitas pessoas chamam... na verdade, em inglês, ela é Rule of Thirds. Ou seja, a regra dos terços. Tá bom? Mas a gente fala regra dos 3, que na verdade é transformar o quadrado em 9, o que nós vamos ver agora. Essa simetria, que essa fotografia, ela ainda é usada em alguns fatores, dependendo do trabalho que se vai fazer, por exemplo, portrait em casamento e assim por diante. Mas uma fotografia profissional, ela não é utilizada de forma alguma em regra de simetria, ou seja, centralizando. E a diferença vocês vão ver criando um espaço negativo, certo? Então a regra de 3 ou de terços não é nada mais do que eu dividir o quadrado da câmera, prestem bem atenção agora, 1, 2, 3. Na verdade é nada mais do que a gente está vendo aquele quadradinho ali, certo? Dividir o quadrado em 3 posições dessa maneira e em 1, 2, 3 posições daquela ali. Ou seja, nós vamos dividir, eles chamam regra de 3, mas em 9 pedaços esse quadrado. A regra chamada de 3. Tá? Essa é a regra básica da fotografia. Nós temos muito mais outras regras que nós falamos na parte já intermediária, depois para não complicar, porque nós queremos mostrar para vocês a importância e o fundamento. E essa regra de 3, ela não só é usada na fotografia, como ela é praticamente 90% das vezes utilizada em filmagem hoje em dia.